Regra dos 72 é o que o Albert Einstein disse que era mais importante até do que a sua própria teoria da relatividade. E se ele disse isso, eu acho que é interessante, é importante a gente pelo menos tentar entender, tentar conhecer um pouco mais sobre isso. Porque assim, quando eu entendi, quando eu fui procurar saber o que era a regra dos 72, eu realmente fiquei impressionado com o que eu descobri. Se você levar a regra dos 72 para os seus investimentos, você consegue aplicar ela em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa. Isso vai te dar uma noção, uma clareza de como o fator tempo é realmente importante para os seus investimentos. A maior referência para a regra dos 72 foi o Luca Pacioli, que era conhecido aí como o pai da contabilidade. Ele escreveu um livro em 1494, onde ele mesmo explica melhor sobre a regra dos 72. Mas calma, você não vai precisar ler um livro de 1494, porque aqui nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre a regra dos 72 e mais, como você consegue aplicar essa regra para realmente dobrar o seu patrimônio em alguns anos. E é óbvio que isso é o sonho, é o desejo de todo mundo, dobrar o dinheiro, dobrar o patrimônio. Tem uma coisa aqui que ninguém leva em consideração sobre os juros compostos e eu vou fazer você entender sobre juros compostos agora. Se eu chegasse para você e te perguntasse qual das duas opções você prefere? Você prefere receber 1 centavo e eu ir dobrando esse 1 centavo a cada dia durante um prazo de 30 dias, ou seja, eu te dou 1 centavo hoje, amanhã eu te dou 2, depois 4, depois 8, depois 16, depois 32 centavos, e assim sucessivamente durante um prazo de 30 dias, ou você prefere que eu te dê 1 bilhão agora? E eu sei o que a maioria das pessoas iriam responder quando eu fizesse essa pergunta, até porque você não ia ter tempo de calcular, de fazer a conta qual compensaria mais. Então, óbvio que muita gente falaria que prefere 1 milhão agora. Só que tem um porém. Depois que você fosse lá para sua casa e fizesse as contas, se você tivesse escolhido a primeira opção de 1 centavo e dobrando todo dia, você teria um acumulado em 30 dias de 10.737.418 reais. Pois é, esse é o poder dos juros compostos. Isso é nada mais do que juros sobre juros. E só lembrando que a gente pegou um prazo menor, um prazo de 30 dias ali, em vez de 30 anos a gente enxugou, reduziu para 30 dias para usar como exemplo. O próprio Einstein chamava isso, dizem que ele falava isso, né? Mas ele chamava de a 8ª maravilha do mundo, que são os juros compostos, justamente por essa capacidade de multiplicação do patrimônio. Se você quer investir, isso é o básico para você já começar a entender sobre o mundo dos investimentos. Eles têm essa capacidade de juros compostos. Você já começa a entender que o fator tempo, ele é extremamente importante para fazer o seu dinheiro crescer. E eu vou te mostrar isso na prática, você vê os juros compostos funcionando de forma prática. Para facilitar aqui o seu entendimento, vou usar o exemplo de duas pessoas, o Thiago e o Pedro. O Thiago estava tranquilo, ele começou a assistir aqui o meu canal e começou a ver os vídeos sobre investimentos. Ele tinha só 18 anos, ele resolveu investir. Ele começou a arrumar um trabalhinho, fazer um bico aqui, um bico ali, e ele percebeu que dava para ele investir 350 reais. Então ele começou a investir com 18 anos. E nessa ele já pensava em se aposentar quando ele tivesse 60 anos de idade. O Pedrão estava mais de boa, ele queria terminar a faculdade, não estava trabalhando ainda. Enfim, ele começou a investir quando ele tinha 25 anos, porém, ele começou a investir mais do que o Thiago. O Thiago investia 350 e o Pedrão começou a investir ali 500 reais todos os meses e ele também pensava em se aposentar com 60 anos. Então, resumindo, Thiago, que investia 350 reais por mês, ele passou investindo 42 anos até chegar aos 60. E o Pedrão, ele passou investindo 500 reais todos os meses, ele ficou 35 anos investindo, ou seja, 7 anos a menos do que o Thiago. Porém, ele investiu mais dinheiro. Mostrando aqui a parte prática, eu tenho aqui uma calculadora de juros compostos. Então, se eu coloco aqui valor inicial igual a 0, se eu coloco um valor mensal aqui do Thiago, por exemplo, que investiu 350 reais numa taxa de juros a 10% ao ano. Os dois investiram na mesma taxa de juros, investindo em ações, fundos imobiliários, renda fixa, em estoques lá no exterior. Foram investindo e os dois conseguiram a mesma taxa de rentabilidade, 10% ao ano. Porém, Thiago ele passou investindo 42 anos. Vou fazer o exemplo do Pedrão também. O Pedrão ele começou a investir
Com 25 anos, investiu por R$500, a mesma taxa de juros, só que ele investiu por 35 anos. Clico aqui em calcular. Olha só que interessante. Quando o Pedrão bateu a casa dos 60 anos, ele tinha um valor acumulado de R$1.699.395. Porém, o Thiago, quando ele chegou na casa dos 60 anos, ele tinha R$2.359.789. Olha só que engraçado. Pedro, que investia mais do que o Thiago, ele investia R$500. Porém, ele passou uma quantidade de anos menor, passou ali 35 anos somente investindo, ele desembolsou R$210 mil, ou seja, em valor investido real, sem rentabilidade, ele aplicou ali no final das contas 210 mil. Porém, ele teve um acumulado aí de juros em cima desses 10 mil de 1.400.000, arredondando para baixo aqui. Agora, o Thiago, que investiu R$350, porém ele investiu 7 anos a mais. Ele tinha desembolsado aí R$176 mil, trouxe uma rentabilidade, os juros, de R$2.183.000. Ou seja, ele investiu, tirou do bolso dele em dinheiro um valor muito menor do que a outra pessoa que investiu R$500, que investiu mais. Então, com esse exemplo, você já entende muito melhor que o fator tempo é extremamente importante para você acumular ainda mais patrimônio. Uma coisa importante aqui, se você quer aprender a investir em ações, fundos imobiliários e renda fixa, eu vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição desse vídeo. O próprio Einstein disse que 72 seria um número assim diferente, é um número mágico, porque esse número ele realmente consegue te mostrar quanto tempo você levaria para dobrar o seu patrimônio. E é uma fórmula muito simples. Como que você faz? Você vai pegar o número 72 e vai dividir esse número pela taxa que você tem ali de rentabilidade. Você consegue usar essa conta para medir a sua performance ali nos seus investimentos em ações, em renda fixa, fundos imobiliários. Você também consegue medir quanto tempo levaria para as coisas dobrarem de preço, né? Assim que a inflação começar a bater nas coisas, quanto tempo levaria para as coisas dobrarem de preço? E você pode usar isso a seu favor para ficar na frente da curva da inflação e proteger o seu patrimônio. Agora um exemplo prático. A Taesa hoje ela está distribuindo em dividendos nos últimos 5 anos 9,94%. Então como funciona? Você vai pegar aqui 72 dividido por 9,94%. Você levaria aqui 7 anos para dobrar o seu patrimônio. Outro exemplo, o MXRF11. Só com dividendos, ele está distribuindo aí 12,61% nos últimos 5 anos. Então como que você faz essa conta? 72 dividido por 12,61. Então você levaria aqui um pouco menos de tempo para dobrar o seu patrimônio. Você levaria aqui aproximadamente 5 a 6 anos. Ou se você pegar um CDB aí, uma renda fixa, está te pagando 10% ao ano, você vai pegar 72 dividido por 10% ao ano. Vai te ajudar a dobrar o seu patrimônio aí em mais ou menos 7 anos. Agora, fazendo uma conta rápida aqui, quanto tempo levaria se a gente investisse nesses 3 ativos para a gente chegar no nosso primeiro milhão? Vamos supor que a gente tem aqui um acumulado aí de 30 mil reais para investir. A gente não vai fazer mais nenhum aporte. Fazendo uma média aí dessas 3 rentabilidades, isso só considerando os dividendos desses ativos que eu falei, a gente chega numa média aqui de 10,85%. Então eu pego aqui 72 dividido por 10,85%, ou seja, eu levaria 6 anos para dobrar esses 30 mil reais. Então, para chegar no primeiro milhão, eu pego aqui meus 30 mil reais e faço vezes 2, dobrei uma vez, faço vezes 2, dobrei 2 vezes, faço vezes 2, dobrei de novo, vezes 2, dobrei de novo, vezes 2 eu dobrei de novo. Então já foram 5 vezes, então dobrei de novo, eu chego aqui em 36 anos, seriam mais ou menos 6 anos para eu dobrar de patrimônio, então em 36 anos eu teria aí um acumulado de 1.920.000, já chegando aí no patrimônio de quase 2 milhões. Mas não adianta você simplesmente ir dobrando e rentabilizando seu patrimônio se a inflação também ficar dobrando durante todo o tempo, e ela vai continuar dobrando. Você precisa fazer a conta e calcular se a sua rentabilidade ela é maior do que a inflação, porque senão não vai adiantar nada. Você dobra o patrimônio e a inflação ela também dobra, então isso vai acabar com o seu poder de compra. Então você precisa fazer a conta aí se a sua rentabilidade ela está acima da inflação. Agora que você entendeu como funcionam os juros compostos,
como funciona aí a regra do 72 e como ela pode te ajudar a ir dobrando o seu dinheiro, vou deixar esse vídeo aqui onde eu falo sobre as 10 melhores ações da Bolsa de Valores. Eu tenho certeza que elas vão te ajudar a ter um norte aí para você começar a investir e eu te vejo no próximo vídeo.